dia, luz do dia! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa comigo, Débora Jazini, na Madrugada Astral e na Vibe Mundial. É um prazer hoje trazer uma pessoa muito especial que vai nos contar coisas que são muito importantes a respeito do xamanismo. Samuel, seja muito bem-vindo. Gratidão, Débora, pelo convite, gratidão a vocês todos que nos escutam nessa madrugada, que possa ser um bate-papo de luz, de consciência, de tudo de bom, meus, que todos nós merecemos, né? Compartilhar sempre o bom, o bem e o belo, né? Com certeza. E essa semana nós estamos na fase da lua cheia, no signo de Peixes, na temporada virginiana. Ah, isso é tão fofo e meigo, ou seja, né, traz tantas emoções à flor da pele e assim, ainda para pôr cerejinha no bolo. Sabe o que nós temos domingo? Eclipse solar, quer dizer, lunar total. Vai fazer confusão? Já está fazendo há mais de 2 semanas, né? Não sei se você sentiu essas vibrações. Mas, antes da gente falar de eclipse, o que tem tudo a ver com o xamanismo, etc. Conte-me tudo, não me esconda nada de como o Samuel começou toda essa jornada que, vamos dizer assim, é não só arquetípica, xamânica, mas ela é de interiorização também. Conte-me tudo. A jornada é gigantesca, acho que vale vários episódios. Então vou tentar fazer em síntese as conexões de como é que eu cheguei a ser um condutor xamânico, que é uma das denominações que já fazem 25 anos que estou como condutor, né, com o papel de condutor xamânico. Começou em 1996, com uma experiência fora do corpo, com águia dourada, e esse águia dourada me apresentou um outro nativo, desencarnado, que chama-se Ancião das Estrelas. Então, eu falo que graças a esses dois espíritos que me incentivaram, que eu estou hoje trilhando como condutor xamânico. Porque de 96 até 2000, eu tinha dúvidas se eu realmente ia seguir por um caminho assim, porque até então os anseios do meu círculo de amizade, de quem convivia comigo, era muito voltado para práticas orientais, yoga, hinduísmo. Então era muito voltado para as conexões muito mais assim, ligada à Índia antiga. E quando chega essa experiência lá em 96, eu começo a ver uma outra possibilidade, até por incentivo desses dois espíritos, porque uma das experiências que ele me mostrou fora do corpo foi uma experiência retrocognitiva de uma vida onde eu estava convivendo tanto com a Águia Dourada quanto com o Ancião das Estrelas. Na verdade, foi o Ancião das Estrelas que se aproximou de mim. Fora do corpo, me deu um toque na testa, e aí, nesse toque que ele me deu, ele me fez lembrar ali na hora, não precisou nenhuma regressão de contagem, nada lá, só tocou, e eu lembrei, veio em bloco a vida inteira, assim, dessa vivência, ali no norte dos Estados Unidos e no sul do Canadá, e onde eu convivia junto com ele e com a Águia Dourada. Então, é uma lembrança de uma vida de conexões ali com os dois, e eu junto, atuando nessa área xamânica. Ele chegou e terminou uma experiência, volta, né, para me lembrar, e eu acho que você vai gostar desse caminho xamânico também nessa existência. Eu acabei gostando, fiquei 5 anos aprendendo algumas conexões com eles também fora do corpo, e estudando também em livros, em atividades xamânicas inspiradas de conexões. Na época eu morava na periferia de São Paulo, então eu não tinha condições financeiras de fazer formações, de fazer cursos. Então, foi um treinamento muito mais espiritual do que um treinamento de linhagem, por exemplo, com a Carminha Levi ou com outras pessoas que já estavam, desde a década de 80, já compartilhando seus ensinamentos aqui. Depois, as pessoas que eu tinha um anseio de fazer cursos com ela, mas não tinha recursos financeiros, acabaram se tornando professores dentro do meu curso de terapias xamânicas, e aí para mim é uma grande honra tê-los assim como professores dentro do terapias xamânicas, que é essa metodologia que surge desde o ano 2000. Então são 25 anos já de partilha dos conhecimentos xamânicos, dessas gestações xamânicas. Temos 3 livros lançados, o terceiro foi o Práticas Xamânicas, e esse ano, dezembro de 2025, vai ser lançado Na Luz dos Xamãs. Eu sou Marcos de Paulo, em coautoria com Wagner Bos. Wagner
Barbosa e São Marçal de Paula vai lançar um novo livro. Que notícia bacana! E vai ser lançado por qual editora? Vai ser lançado pela editora Alfabeto na Mystic Fair. Na Mystic Fair, muito bem. Muito boa data, né? Diga-se de passagem. Que é como se fosse uma bênção, né? No nosso meio, vamos dizer assim, a Mystic Fair é um coroamento de várias atividades. Olha, tá vendo? O Cláudio estava lá em casa esses dias no estúdio, né, no Consciência Próxima, esses dias ele está falando que a Mystic Fair, ela torna-se um dos ritos de passagem anual, porque o tema da entrevista dele foi sobre ritos de passagem, um dos ritos de passagem anual, onde se reúne a maioria das pessoas que tem essa sintonia, vamos dizer um pouco o pensamento fora da caixa, espiritualidade, Exato. Astrologia, oráculos, xamanismo, até Umbanda também, Wicca, bruxaria e tantos outros pensamentos e ideias de enriquecimento, desenvolvimento humano, ali são compartilhados com as pessoas. E eu estou desde a primeira edição, quando era ainda lá na Cruzeiro do Sul. Que foi naquela faculdade. Na Faculdade Cruzeiro do Sul, lá na Zona Leste de São Paulo, desde a primeira edição, que foi em 2010, porque o programa Consciência Próxima iniciou sua atividade no mês de março de 2010 e a Mystic Fair foi em outubro de 2010. Então foi o mesmo ano de início assim, das partilhas, né, públicas, né? Já tinha um grupo de estudo, mas a partilha pública começou também nessa época. E é uma época muito marcante, né? Porque eu acredito que quando começou a Mystic, além de reunir os melhores profissionais da área, é também um ponto de encontro, de trocas, né? Onde você revê, uma vez por ano, você tem um encontro marcado, não que não tenha as edições de Belo Horizonte, né? Tem do Rio de Janeiro, que teve semana passada, quer dizer... Curitiba. Tem Curitiba agora, em setembro. Ou seja, tem vários lugares que agora também vai ser uma tradição em Curitiba, né? Mas é o seguinte, dentro de toda a sua jornada, do caminho que você começou a sentir, não é que você começou a sentir, você foi escolhido para trilhar. E aí você considera o xamanismo uma religião? Essa é uma pergunta muito interessante, porque dependendo do ângulo e da forma como a pessoa vai entender isso, por exemplo, os cientistas das religiões, como nossa amiga Samira, que estuda também ciência da religião, vai dizer que sim, que é uma religião. A maioria dos condutores xamânicos vai falar que não, que ela nasce e se desenvolve com o ser humano há milhares de anos. Você vai ter indícios aí há 10, 8, até 12 mil anos atrás. O ser humano vendo a natureza e vendo a vida de uma forma um tanto quanto misteriosa. Quando nasce essa perspectiva do mistério e das forças invisíveis atuando em seu meio e atuando junto com aquela pessoa, com aquele ser humano, ele reconhece aquelas forças como sendo forças superiores, como se fossem espíritos. Então, o olhar do ser humano em relação a uma pedra que rola a montanha abaixo, um raio que cai numa árvore, um fogo que está ali crepitando, a tempestade, a chuva, o trovão, vão se tornar espíritos. Então, vão se tornar forças invisíveis que estão atuando e criando a realidade daquele ser humano. Depois, com o passar do tempo, vão se tornar divindades. Aí vão reconhecer aquelas forças que eram espíritos como sendo forças divinas. Aí vão se chamar de deuses. Com o progressivo e o contínuo contato, consciência com essas forças e interação, eles vão assimilar essas energias como sendo parentes, vão se aproximar disso. Uma coisa que antes dava medo, corria, era medonha, com o passar do tempo se torna familiar. Aí vai olhar para o céu e falar Pai Céu, vai olhar para a terra e falar Mãe Terra, vai olhar para o sol e falar, já não é mais uma divindade específica, mas vai falar assim, é o avô Sol, é a avó Lua, vai trazer todas as forças da natureza. Milhares de anos atrás eram temerosos e era divino, e eram forças espirituais que fazia tremer na base qualquer ser humano. Agora eles vão se familiarizar com essas forças e vão reconhecer um ser parente, né? Um parentesco com essas forças, trazendo irmão dos animais, as forças isso. Mas, por exemplo, encaixa-se bem a questão do animal de poder? Encaixa-se porque eles vão reconhecer que são forças aliadas. Todos os espíritos que são parentes estão também forças que nos ajudam a progredir, nos ajudam a desenvolver como seres humanos diante dos diversos desafios da vida, dos diversos conflitos, das diversas energias contrárias, porque também isso também tem a ver com a prática xamânica de que
as forças quando não chegam para você ou quando não atuam de maneira harmoniosa, é quando eles chamam os aliados para ajudar a criar uma melhor harmonia. E os animais de poder têm a ver com essas forças e essas energias que fazem com que o ser humano se expresse integralmente. Por isso que eles são considerados os irmãos mais jovens, para muitas tradições. E esses irmãos mais jovens é que ajudam a ele a ir, por exemplo, de uma forma mais tranquila, conhecer o mundo e conhecer a vida, porque tem pessoas que vão estar ali junto, trocando aquelas experiências e assimilando essas experiências. No caso dos animais, mais ainda, porque em muitas tradições vão ser assimilados com forças de saúde, com forças do instinto, com forças do sistema imunológico, com forças do poder também que ele vem exercer na vida. Ao mesmo tempo que ele faz parte dessa família, ele tem aspectos de semelhança com aquele animal ou com aquele outro animal. É como se, olha, parece que a Débora se assemelha muito com aquele primo. É como se fosse aquele primo animal. E aí essa similaridade, essa força similar, é uma similaridade que está nata naquela pessoa. Ela, na perspectiva xamânica, ela já nasce com essa perspectiva animal e vai atuar com essa força no dia a dia e no cotidiano. E aí os animais que antes eram totalmente temerosos para algumas culturas, se tornam aliados e amigos e parentes também, irmãos. Para algumas tradições, para você descobrir o seu animal de poder, inclusive, você tinha que estar cara a cara com ele. Imagina quem tem animal de poder urso, quem tem animal de poder leão, entendeu? Então, se sobrevivesse, era que aquele animal era o seu animal de poder. Aí ele tinha essas conexões assim, né? Mas pode acontecer, por exemplo, de ter mais de um animal de poder? Então, esse é um assunto que nós levaremos bastante tempo para falar sobre ele. Tá, mas assim, uma pincelada. Mas o que a gente pode ver em relação a isso, em relação ao totem bioxamânico, que é um dos formatos em que a gente compartilha a perspectiva da formação assim psicoenergética da pessoa, tem o seu animal de poder, tem o seu animal clã, o seu animal de proteção, o seu animal seu animal aliado e os animais correlatos que ajudam aquela pessoa a reconhecer o seu propósito de vida, o porquê dela estar aqui caminhando na vida. É como se fosse o seu signo solar, o seu signo lunar, entende? Essas conjunções astrais. O ascendente. O ascendente, e isso vai fazendo paralelo das forças que estão mais atuantes. Porque, de verdade, na visão xamânica, nós temos todos os espíritos animais, assim como temos todos os espíritos da natureza. Todos eles fazem parte da gente. Só que tem aqueles que estão mais próximos da nossa expressão. É como se nós tivéssemos todos os planetas no nosso mapa, em algum momento mais próximo e outros movimentos um pouco mais distante, atuando com suas forças. Só que no caso dos animais de poder, nessa conjunção do totem, eles permanecem mais fixamente junto com esse ser humano. O animal de poder, o animal clã, o animal de proteção e o animal auxiliar são aqueles que estão mais expressando a carne, expressando a face, expressando a atitude daquela pessoa. Um é correlacionado à personalidade, o outro é correlacionado ao direcionamento na vida, o outro é correlacionado à máscara que se utiliza para vivenciar no cotidiano com outras pessoas, na sociedade. O quarto é um animal que vem para dar um choque, para sacudir a pessoa, para dar um alerta. E olha, é por aqui sim, por aqui não, toma cuidado. E tem os correlatos. E esses correlatos é que vêm com sinalizações, vamos dizer assim, sincrônica no dia a dia. E dentro dessa sincronicidade, o clã pode ser, por exemplo, só de felinos? Pode ser um clã direcionado por uma perspectiva. É que no clã, na metodologia totem xamânica, é muito mais fácil aparecer os felinos e outros. Por que eu estou dizendo isso? Em outros aspectos desse seu totem. Você imagina um totem, aí o totem, a pessoa que está nos acompanhando para visualizar isso. Vamos dizer que o animal de poder está localizado na cabeça, o animal clã, que é o que você me perguntou, estava localizado aqui no coração, o animal máscara ou o animal de proteção aqui na região do umbigo, e o animal mensageiro está nos pés. Aí você forma um totem. Pronto, você visualizou isso em relação a essas conexões. É muito mais fácil aparecer os felinos na cabeça, na barriga ou no umbigo e nos pés do que aqui. Porque o direcionamento da vida ele tem alguns aspectos interessantes em diversas tradições transculturais xamânicas. E aí o felino ele tem muita satisfação. Pode, por exemplo, se a pessoa ela atua com magia, ela
e isso é algo muito presente, condizente, com grande força, pode ser que seja no de poder. Então, né, na cabeça traz o poder. Às vezes não, às vezes ela está onde? Na proteção. Então, quando ela sente qualquer tipo de energia negativa, quando ela sente qualquer inveja de outra pessoa, quando ela sente que algum dado energético, algum aspecto estão chegando para aquela pessoa, para ela, aí ativa esse animal de proteção, que é o gato. Aí ela faz o quê? Umas mandingas, faz as magias, acende as velas, faz um negócio assim. Saravá. Um né? saravá, um axé, uma conexão assim para modificar essas forças quando elas estão assim. E quando ela aparece lá nos mensageiros, é sinal de você tomar cuidado, estar atento, porque pode ser que tem pessoas querendo te derrubar, ou tem pessoas que estão querendo influenciar negativamente, você perder o seu chão e o seu caminho. Fica atento com a sua magia, com a sua força, e utiliza disso, inclusive, pro seu dia a dia. Vai fazer um ritual aí de 21 dias, ou vai sintonizar uma semana de uma lua inteira conectada com essas forças suas naturais de magia, ou chama os ancestrais de conexão com a magia para você estar mais protegido. Então, são sinalizações que ela vem, os felinos, em termos como um gato, por exemplo, traz nesses pontos específicos desse tótem xamânico. Entendi. Mas sabe por que eu entrei nesse assunto? Porque, embora você não vá se lembrar, quando você começou todo o seu processo, você esteve uma vez na Pax e fez um ritual. E nesse ritual, eu estava lá. E foi exatamente quando eu vi o meu animal de poder. Olha. E era uma pantera negra. Olha. E aquilo foi muito emblemático para mim, foi muito importante, porque eu não só vi a pantera, mas por isso que eu falei do clã, todo o clã era felino. Tudo bem que eu sou mãe de 6 criaturas lindas, né? Que, aliás, 3 estão fazendo aniversário hoje, mas enfim, né? São trigêmeos. Isso ficou muito, muito marcado. E depois, com as nossas vidas, né, vamos dizer, atarefadas, nunca tive a oportunidade de dividir isso com você, né? Então, hoje foi e a um pantera momento. é essa energia de proteção muito forte. Não necessariamente focada a uma magia de utilizar utensílios, a pantera usa a sua própria magia. Ela utiliza a sua magia mental de conexão. Ela é uma força energética que tem uma conexão com o mundo espiritual, e tudo e qualquer projeto, tudo qualquer atividade, seja livros, ou seja partilha, ou seja alguma coisa que ela se identifica, ela naturalmente vem trazer a proteção. Ela forma um círculo de proteção. Muitas pessoas falam de formar um círculo de proteção, um círculo mágico, antes de realizar qualquer magia. A especialidade da pantera é exatamente esse. Lembra que eu falei do águia dourada? Sim. O animal de poder dele é a pantera. E várias vezes que a gente fazia resgates no umbral, fora do corpo, quem ia junto com ele? A pantera. A pantera negra. Digamos que a gente tem assim um pezinho, né? Por falar ter um pezinho, como é que fica a questão de ter todos esses elementos da natureza, todo esse contato, e viver na selva de pedra? Como que isso funciona? É uma boa pergunta, né? Porque a gente vive, quem estuda as questões xamânicas sabe que a maioria das culturas tem o seu estilo de interação com a natureza muito mais próximo. E nós, com nossas construções, tudo caixa, tudo quadrado, vivemos realmente nessa selva de pedra. Mas a gente consegue reconhecer na selva de pedra você, a irmã de 3, né? Que faz aniversário hoje, né, de felino, já sabe que já tem uma conexão com esses seres, conversando com eles. Não? E os nativos faziam isso, conversavam com os animais, conversavam com as pedras, conversavam com as plantas. E muitas pessoas que nos acompanham também, pode ser considerado estranhos, mas são pessoas naturais de conexão. Se a gente passar o olhar para onde nós moramos, onde nós residimos, mesmo sendo uma casa de quadrado, uma floresta de pedra, nós temos os elementos. Antigamente o fogo ele ficava no chão, a gente se reunia no fogo para contar as histórias. Com o passar do tempo contávamos histórias e íamos dormir mais tarde por conta dessa energia. E essa energia do fogo, ela se mantém no nosso cotidiano. Por quê? Antes o fogo estava no chão, agora você acende esse fogo num interruptor na parede e o fogo foi pro teto. É verdade. Se você conhecer já isso, já é uma coisa bem interessante, porque você já está fazendo... Eu estou reconhecendo aqui que é a energia do fogo, a eletricidade é fogo. Ou cozinhando no fogão,
as bruxas, as conexões, tem Sim. a magia do cozimento, está fazendo magia. Então está nessa conexão aí com essas forças da natureza, os elementos em si. Se você vai tomar um banho, e nós estamos no hemisfério sul, nós temos o hábito de tomar o banho pelo menos uma vez por dia. Uhum. Então nós entramos em contato com uma cachoeira da temperatura que nós quisermos dentro da nossa casa. E reverenciando essa água, sai de um caminhar, de uma trilha que não foi tão legal, que foi difícil, desafiante, faz um descarrego debaixo daquela cachoeira luminosa e energética que você imantou, que você colocou em intento com a energia da água que flui ali da sua ducha, do seu chuveiro. O ar você pode caminhar por uma praça, por parques aqui em São Paulo, onde nós estamos. Tem bastante oportunidades também de se conectar com isso. Ou simplesmente, se você mora em apartamento, abrir a janela e sentir a brisa entrando, reverenciar novos ares entrando, novas ideias se conectando com a gente. E aí nós temos as paredes de conexão, só elas lá também sustentando isso. Essa é a terra. Ah, mas é a parede. Sim, mas são feitos de terra. Ah, mas eu quero uma coisa mais... sei lá, que me faça mais sentir parruda, mais parruda, que eu estava em contato, que eu estou em contato também com a terra. Sabe o que eu fiz? Hoje eu não moro, você conheceu lá em casa, hoje eu não moro mais em apartamento, mas durante quase toda a minha vida eu morei em apartamento. Minha infância, boa parte dela foi em casa, mas toda quase minha vida foi em apartamento. E no apartamento, o que eu fiz? Eu peguei uma caixa de uva, sabe aquela caixa de... Sei. Aquela grandona de madeira, forrei com papelão e comprei terra. Fui lá e comprei terra. Você vai e já compra a sua terra. Eu comprei terra e enchi aquilo de terra. Aí o que eu fazia? Como eu estava vivendo uma fase de dificuldade financeira e uma fase de muito aéreo, muito ar, vivendo num apartamento e não colocando o pé no chão, era muito... espíritos, é muita mediunidade, era muita experiência fora do corpo, e esquecendo que os boletos não param de chegar. Ah, sim, os boletos, eles fazem a gente encaixar. Não é? E é para me sintonizar melhor com a energia da Terra, porque a energia da Terra que possibilita a prosperidade, que possibilita as riquezas, a abundância, todo o contexto de viver uma vida mais saudável, harmônica e abençoada e cheio de frutos. Sim. É nos conectarmos com a terra, porque é da terra que vem da semente um broto, do broto uma árvore, da árvore com suas folhas, flores e frutos para a vida, para a gente desenvolver realmente uma consciência de prosperidade. Sim. Todo dia, colocava os meus 2 pezinhos lá no apartamento, lá, era alto onde eu morava, mas eu ficava colocando na varanda, colocava os 2 pés lá na terra, colocava a música xamânica de fundo para aterrar, e ficava lá 5 minutinhos, uma música inteira que eu ouvi de conexão com o quê? Com a Mãe Terra. Os 2 pés na terra mesmo que eu comprei e ficava a sintonia, porque é para mim aterrar. Porque muitas vezes a gente vive numa espiritualidade em que é muito mais para lá do que para cá. E aí dá umas viajadas muito loucas. E aí, ir para você voltar, vou para o mais simples de tudo. É aterramento que a gente precisa. Precisa de um ground. Precisa realmente fazer esse aterramento. E a terra ajuda muito nisso. Como elemento, como um lembrete, como força energética. Se coloca uma música, então, xamânica de aterramento também, já ajuda também nessa conexão, né? É bem interessante. Exatamente. Mas, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso programa, né? E eu gostaria que você desse todos os seus contatos, além de você ter um canal muito... que fez 15 anos, não é isso? Fez 15 anos em março de 2025. A Consciência Próxima que você consegue encontrar no YouTube. Muitos dos comunicadores aqui da rádio, outro dia eu fiz a conta, fizeram participações. Inclusive essa menina Chain já esteve por lá, entre outras pessoas aqui da rádio. Wagner, um monte, né? Que você pode fazer lá um tour. Né? Um tour não, como é que faz? Maratonar. E tem uma super entrevista também, que vai sair mais uma. Fique atento com a Débora, que vocês vão apreciar bastante. Tem uma TV Consciência Próxima no YouTube, é muito fácil de encontrar. O meu canal, o meu perfil no Instagram é Samuel.Souza de Paula. Lá você pode se informar sobre a cerimônia mensal que acontece, que é a cerimônia de purificação, que é a ENIP, uma vez por mês em São Paulo, e também a formação em terapias bioxamânicas, que é uma vez por ano, 9 meses de formação em terapias bioxamânicas, um sábado e domingo por mês, das 10 às 18, um excelente curso que é o Xodó, dessa metodologia desde o ano 2000, que são 25 anos, e que inspirou o 3º livro, também uma parte lá do curso a gente colocou ali em forma de capítulos para as pessoas se inspirarem e se interessar, inclusive, para fazer uma jornada presencial, porque ele é presencial, não é online, de aprofundamento nesses conhecimentos xamânicos. Então, Samuel.Souza de Paula no Instagram. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco e fique com a programação da Madrugada Astral e da Vibe Mundial e até a próxima semana.
E se você sentir no seu coração que você pode fazer uma consulta, entre em contato pelo 11 99850 7946 ou entre no site www.deborajazini.com.br. Grande beijo e até a próxima semana. Muito obrigada.